Eu queria o seu comentário sobre essa reviravolta, que espero que se consolide, mas vamos aguardar até o final. Na eleição peruana, reviravolta naquele sentido que eu coloquei no início, que o primeiro colocado, extrema-direita, Keiko Fujimori, segundo colocado, extrema-direita, um cara que se orgulha de ser trampista. E aí aparece o que estava em terceiro ou quarto lugar, agora vai para o segundo lugar, que é o Roberto Sanches, de esquerda, apoiado por partidos de esquerda, considera-se herdeiro do Pedro Castilho, tem compromisso com o indulto a Pedro Castilho, e com a seguinte novidade também: o segundo turno entre uma figura que vem emergindo contra uma candidata que pela quarta vez postula a presidência da República e nas 3 vezes anteriores foi derrotada. Então, eu queria o seu comentário sobre a reviravolta e sobre a perspectiva do segundo turno. Zé, essa é, sem dúvida, a melhor notícia latino-americana do ano. Eu confesso que fui para esse plantão de domingo, né? A gente fez aí o acompanhamento da eleição peruana, muito desanimada. E assim, né? O cenário que toda a imprensa global desenhava era que teríamos um segundo turno entre Keiko Fujimori e o Rafael Lopes Aliaga. E o cenário era desesperançador, por quê? Porque o Aliaga, ele não é que ele é só trampista. Ele é mais extremista que Keiko Fujimori. A gente está falando da herdeira direta, filha de Alberto Fujimori, um dos mais sanguinários ditadores que nós tivemos na América Latina. Lembrando, Alberto Fujimori é responsável pela esterilização de milhares de mulheres indígenas, à força. Falava que era a vacina, falava que era para a prevenção de uma ou outra coisa, e, na verdade, estava impedindo, né, implantando ali uma certa... Enfim, para impedir que essas pessoas tivessem filhos e pudesse ter a sua descendência. Um crime de lesa humanidade terrível, e ele, inclusive, estava preso, né? Chegou a ser preso por conta disso. Bom, neste cenário... Caraca! Neste cenário, o Aliaga, defensor, admirador de Trump, cristão católico extremista, da Opus Dei. A figura diz que está desde a década de 80 sem manter relações sexuais com quem quer que seja e que se autoflagela para continuar nessa situação de celibato voluntário. Olha, uma coisa horrorosa. Lembrando, o Peru é extremamente católico, né? Então, muitas vezes, esse papo de família, essa questão conservadora cai muito bem no contexto peruano. Então, parecia um cenário de terra arrasada. Keiko Fujimori, possivelmente eleita, né, no segundo turno, porque a figura de Aliaga é tão fora, né? Tipo, eu não sei com quem comparar. Não sei se dá para comparar com o Antônio Casti, com o Milei, mas assim, seria das maiores aberrações políticas latino-americanas. E eis que uma eleição que foi caótica, eu nunca vi, olha, acompanho eleições há muitos anos na América Latina e eu nunca vi nada parecido. Por quê? Porque no dia da eleição nós tínhamos ali, por volta do meio-dia até 2 da tarde, colégios que não tinham sido abertos ainda. E os colégios são abertos às 7 da manhã. E os colégios não tinham sido abertos, porque não tinha material, não tinha... Lá no Peru não é eletrônico como nós, mas são cédulas gigantescas lá, que tem todas as listas de 35 candidatos. Ou seja, assim, foi uma coisa muito sui generis. Pois bem, não contente, nós tivemos... E aí eu vou dizer que é, no mínimo, 66 mil eleitores somente em Lima que não puderam votar, justamente porque aconteceram essas séries, essas diversas intercorrências. Não tinha material, quando tinha material não tinha gente, mesa para instalar ali
os centros de votação. Aí, como se já não tivesse o caos absoluto, nós temos a contagem rápida, ela inicia mesmo assim, mesmo sem ter terminado o processo eleitoral, porque a autoridade eleitoral decide que essas mesas, né, em Lima, elas vão ser postergadas até segunda-feira. Então, eu nunca vi nada parecido, porque começa a contagem quando ainda tem o processo eleitoral em curso. E aí a contagem rápida foi se desenvolvendo e a gente tinha a figura do Aliaga como segundo lugar. Todas as pesquisas, a contagem rápida, tudo dava o Aliaga em segundo lugar. Bom, a gente começa segunda-feira naquele caos de novo. Por quê? Porque, de novo, ali já era 10 horas da manhã, aqui no Brasil, meio-dia, 10 horas da manhã mesmo que não tinha sido instalada, filas imensas, pessoas tendo que trabalhar, caos, caos, caos. E a contagem rápida avançando. E não só a rápida, aí começa a contagem também oficial da OMP, né, que deve ser Organização, não sei, Nacional, Peruana, Eleitoral, algo assim. E aí, então, pela própria contagem rápida, a gente começa a ter um cenário de inversão, que é a subida do Roberto Sanches. Quem é Roberto Sanches, né? Ele é o herdeiro, como você falou, do Pedro Castilho. No dia da votação, no domingo, ele faz um ato assim, gente, é maravilhoso ser latino-americano, porque o que ele faz? Existe uma tradição no Peru que é o café da manhã dos candidatos. Então, a imprensa vai acompanhar o que eles estão comendo, com quem, com a família, enfim, todo um cenário lá que se monta em torno deste momento. E aí, onde foi o Roberto Sanches? Foi tomar café da manhã na prisão com o Pedro Castilho. Claro que ele não entrou na prisão, né? Mas ali fora, ele e os apoiadores fizeram esse café da manhã e a imprensa não cobriu. Não cobriu. Bom, e aí voltando à contagem rápida, a contagem rápida mostra a passagem do Roberto Sanches, que se confirma agora, neste momento, a gente já tem o Roberto Sanches em segundo lugar, então, muito provavelmente, é um cenário irreversível, a diferença é muito pequena. Se eu fiz bem a conta, a diferença aqui é de apenas 6 mil votos. É muito pequena. Então, um está com 11,97% e o outro com 11,92% de votos, né? O Aliaga, ele só ganha, é muito interessante isso, o Aliaga, ele só ganha em uma província peruana, que é Lima. Enquanto o Roberto Sanches, ele faz um corredor vermelho que vai do sul do Peru, né, que é mais rural, subindo ali por regiões como San Martín, o estado de Amazonas, Cajamarca. Então, são zonas rurais num corredor assim, enquanto Keiko Fujimori fica mais com a parte pacífica, com exceção de Lima. O que isso nos indica, e que é muito interessante, esse voto do interior, esse voto indígena, ele segue com Pedro Castilho, né? Então, ele segue com essa esquerda. O Roberto Sanches também herda o sombreiro, a marca registrada do Pedro Castilho era o chapéu. E aí, então, ele herda e ele faz essa comunicação extremamente popular. Outra coisa que é importante a gente falar quando fala do Peru, existe uma ruptura abrupta entre Lima e o restante do país. Todas as elites que governaram o Peru, até Pedro Castilho, sempre foram limenhas. Todos os presidentes eram limenhos. Pedro Castilho vem do interior e rompe com essa regra, vamos chamar assim. E isso fez as elites limenhas terem ódio, sangue nos olhos. É por isso que o processo de derrubada do Castilho, eu não vou me estender aqui, porque não daria tempo, seria muita regressão, mas o processo contra Castilho é extremamente injusto. Ele está numa prisão política. O que ele fez não foi um golpe de Estado, foi o contrário. O pessoal chama de golpe de Estado, autogolpe. Na verdade, o que ele fez foi a tentativa, muito mal feita,
de evitar o golpe de Estado, né? Então, assim, as coisas não são bem colocadas e as situações não são bem explicadas. Então, o Roberto Sanches, hoje, ele está à frente do Aliaga e a tendência deve ser irreversível. Por quê? Porque, como os votos do Aliaga provêm majoritariamente de Lima, a contagem em Lima é muito mais rápida. A contagem no interior é muito lenta. Temos que lembrar que, na eleição anterior de 2021, quando o Castilho ganhou, demorou 15 dias para ser proclamado, porque aí começam as denúncias de fraude, coisa que a Keiko Fujimori já está batalhando isso, né? Então, todo esse atraso, toda essa falta de material, toda essa tudo isso que aconteceu, enfim, uma zoeira total na eleição, mas ela está alegando fraude. Não há evidências diretas de fraude ainda, né? É que realmente, como o processo é muito bagunçado, a gente fica muito ressabiado. Mas, como quem está gritando que tem fraude é a extrema-direita, sendo que são eles que estão no poder, a gente também tem que duvidar de quando isso acontece. E aí, por fim, né, a gente tem um contexto agora que faltam mais ou menos 7% dos votos para serem computados. E é isso, esse 7% vem do interior. Então, essa diferença do Sanches para o Aliaga deve se manter. E aí é a surpresa gratíssima dessa eleição. Ao invés de termos a extrema-direita e a extremíssima sem noção direita, a gente vai ter a extrema-direita e a esquerda, repetindo 2021. Não vai ser fácil, vai ser difícil, a Keiko vem com toda a máquina, com todo o dinheiro do mundo, mas mostra que os peruanos estão despertos, que os peruanos continuam mobilizados, né, deste período, desde a prisão do Castilho até hoje, estão mobilizados, estão engajados, e que essa separação com Lima, ela realmente foi uma ruptura. Eles já não querem mais ser governados por uma elite que a vida toda virou as costas para o interior do país. Isso é muito importante. E aí, para concluir, encerro. Enquanto a vice do Castilho era Dina Boluarte, que governou o país, super rejeitada, a vice do Roberto Sanches nos lembra os melhores momentos da Bolívia. É uma mulher indígena, característica com o seu boné, né, da tradição da tradição Aimaras Inca. Da tradição Inca, né? Isso, da tradição Inca, e isso é muito importante vindo do Peru, porque essas maiorias indígenas peruanas, elas sempre foram alijadas do poder e sempre foram massacradas pela elite limeña, que assim, é totalmente contra o resto do país.